Pinheiral, 7 de fevereiro de 2007, terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carmen Lúcia Costa Carvalho, Jordácio Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Mília Adriano da Fonseca, Richard Corte de Brito, Anderson Costa Alonso. Peralta, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Robson dos Santos. Foi vereador na nossa casa e muito contribuiu com o nosso município. Ex-vereador Robson, quiser sentar nas cadeiras especiais. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos. Eu coloco em discussão a ata da segunda sessão ordinária realizada no dia 6 de fevereiro de 2017. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Projeto de Lei 001, de 7 de fevereiro de 2017. Fixa o vencimento base dos servidores públicos do município de Pinheiral e determina outras providências. Projeto de Lei 002, de 7 de fevereiro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a realizar termos de parcelamento do município de Pinheiral com seu regime próprio de previdência social, RPPS, conforme disposto na portaria MPAS número 402 de 2008 e atualizações posteriores. As duas, qualquer outra? Está aí mesmo. Projeto de Lei número 003 de 2017, ementa. Dispõe sobre o dever de transparência e comunicação de todos os atos solicitatórios promovidos pelo Poder Executivo Municipal e determina outras providências. Câmara do Município de Pinheiral, 7 de fevereiro de 2017, 22º ano de emancipação político-administrativo do município. Justificativa. A Constituição Federal apontou expressamente em seu artigo 37, caput, o princípio da publicidade como um dos princípios basilares da administração pública no Brasil, buscando desta forma dar transparência aos atos administrativos e mais especificamente em relação às licitações, extinguir favorecimentos, tráfico de influência e outras práticas que afrontam a moralidade e contribuem para a manipulação do patrimônio público. Nesta linha, estabeleceu a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações, e no intuito de atribuir às contratações públicas maior transparência e efetividade. A Lei número 8.666, de 93, vem estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, às quais o administrador público se encontra vinculado. Nesse contexto, o procedimento licitatório assumiu um duplo objetivo, sabiamente abordado pelo Dr. Eros Grau, ministro aposentado do STF, relator da ADI número 2716, que dispôs. A licitação é um procedimento que visa a satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, isto voltada a um duplo objetivo, o de proporcionar à administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso, o melhor negócio, e o de assegurar aos administradores a oportunidade de concorrerem em igualdade de condições à contratação pretendida pela administração. Procedimento que visa a satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. A função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o imposto seja desenrolada de modo que assegurada a igualdade de todos quantos pretendem acesso à contratação da administração.
O princípio da publicidade se insere nesse meio como mais instrumento na busca de probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos relacionados pelo mestre Eros Grau, uma vez que a ampla divulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os interesses à licitação. Em consequência, contribui para ampliar o universo de proposta. Portanto, a publicidade é alcançada não somente pela publicação dos atos, mas, sobretudo, pela viabilização do amplo acesso de todos os interessados aos processos e atos que integram a licitação. Dessa forma, ampliar a divulgação do certame licitatório, a Câmara Municipal enfatiza ainda mais o compromisso do poder público em promover atos cercados de lisura e transparência, não ensejando grandes dificuldades ao Poder Executivo, haja vista que a mesma documentação já foi obrigatoriamente fornecida aos jornais e deverá ser encaminhada à Câmara, ou seja, o simples encaminhamento de um ofício com tais informações que é apto de transpor importante ciência, tendo amparo, inclusive, no artigo 21 da Lei número 8.666/93, que dispõe, artigo 21, os avisos contendo os resumos dos editais, das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e de leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública federal, e ainda quando se trata de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instruções federais. Segundo, no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública, estadual ou municipal ou do Distrito Federal. Terceiro, em jornal diário de grande circulação do Estado e também, se houver em jornal de circulação do município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido e alienado, alugando o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Parágrafo 1º. O aviso publicado conterá indicação do local e que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital, todas as informações sobre a licitação. Assim, crendo na cooperação entre os órgãos e no designio estabelecer uma gestão ética e transparente, o referido projeto de lei encontra-se plenamente justificado. Anderson Costa Alonso, vereador. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, vereadora. Jordácia Elias Mendonça, vereador. Miriam Adriano da Fonseca, vereador. Richard Corte de Brito, vereador. Indicação 001 de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizado o serviço de limpeza em todas as canaletas localizadas na Rua G, bairro Vale do Sol, neste município. Justificativa. As constantes chuvas incidentes de nosso município têm despertado muitas preocupações dos moradores, em especial os da Rua G, no bairro Vale do Sol, pelo fato de diversas casas desta rua fazerem fundos para o córrego da citada. A preocupação aumenta, visto que o acúmulo de resíduos em bueiros e canaletas são uma das principais causas de alagamento em diversos pontos da cidade. Dessa forma, a presente indicação anseia por medidas que assegurem os moradores daquela região a maior prevenção possível no período de chuvas fortes de verão, de forma a evitar alagamentos e até mesmo enchentes ocasionadas pelo acúmulo de sujeira e detritos que impedem o correto escoamento das águas, sendo necessária a realização do serviço de limpeza de todas as canaletas da Rua G, bairro Vale do Sol, com a maior brevidade possível. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador. Indicação 002 de 2017. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, vereadora com assento nessa colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público e a Secretaria Municipal de Governo, através do Departamento de Fiscalização da Ordem Pública, que seja promovida com urgência a retirada da torre situada na Rua 10, bairro do Cruzeiro, em descumprimento das regras previstas na Lei Municipal número 396, de 8 de março de 2007. Justificativa.
A presente indicação pontua-se grave irregularidade apresentada na Rua 10, no bairro Cruzeiro, neste município. Na localidade encontra-se instalada uma torre radiofônica, a qual desperta uma série de preocupações pela população residente nas proximidades. Subsidiariamente, a aludida antena foi edificada em área não apropriada, não havendo qualquer registro de alvará, licença e muito menos adequação das diretrizes previstas na Lei Municipal número 396, de 8 de março de 2007. O proprietário da aludida, morador do município de Volta Redonda, já foi inclusive alvo de denúncia no Ministério Público diante da construção irregular, sendo advertido e multado. Todavia, permaneceu descumprindo a determinação. Nota-se ainda que, além da carência de autorização da Prefeitura, também se faz necessário o respeito da distância mínima das outras moradias, uma vez que a proximidade das torres de transmissão de sons por meio de ondas eletromagnéticas é capaz de desencadear uma série de riscos à saúde e segurança da população. Dessa forma, é imperioso que o Poder Executivo promova a imediata fiscalização da localidade com a consequente retirada da torre, diante do risco que a mesma pode ocasionar caso não seja edificada nos parâmetros legais dispostos tanto em sede municipal quanto em sede federal. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2017, Carmen Lúcia Costa Carvalho, vereadora. Indicação 003 de 2017. Levi Bittencourt da Silva, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja promovido o recapeamento da rua Helena Correia de Miranda, na extensão que liga o bairro Centro ao bairro São Jorge. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover melhorias na rua Helena Correia de Miranda, que é uma das principais vias do município, sendo utilizada diariamente por centenas de cidadãos. Apesar da sua relevante importância, a aludida via encontra-se com buracos e alguns trechos, fazendo necessária a promoção de um recapeamento na sua extensão, tendo em vista que, com o período de chuvas, tais problemas sempre se intensificam. Dessa forma, ante a importância da via para o município, devem ser tomadas medidas cabíveis para oferecer as condições necessárias para o trânsito seguro em nossa cidade. Cumpre mencionar que o vereador autor da presente proposição vem reiteradamente solicitando a melhoria da citada rua conforme indicações número 085 de 2014, 018 de 2015, 046 de 2016, apresentado nos anos de 2014, 2015 e 2016. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2017. Levi Bittencourt da Silva, vereador. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenta casa, usa as prerrogativas que lhe cabem. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado o asfalto em todas as ruas do bairro Bela Vista Varjão, neste município. Justificativa. Tendo em vista a reformulação urbanística em nossa cidade, através da substituição do sistema de iluminação pública e asfaltamento de algumas ruas do município, tem-se buscado incansavelmente nos últimos anos o asfaltamento do bairro Bela Vista Varjão. Sabe-se qual medida se faz necessária para trazer melhorias, condições de trânsito, tanto para pedestres quanto para os motoristas. Lamentavelmente, podemos constatar que o bairro Varjão está entre os mais abandonados da cidade de Pinheiral, sendo reconhecido pela população local como um bairro completamente esquecido e carente de reestruturas, o que desperta a necessidade urgente de providências por parte do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2017. Luiz Carlos da Silva, vereador. Mília Adriano da Fonseca, indicação número 005, 2017. Mília Adriano da Fonseca, vereador com assento nessa colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que sejam adotadas medidas urgentes para a prevenção de alagamentos na rua Boaventura Xavier Botelho, no bairro Bela Vista Varjão, especialmente entre os números 390 e 465, através da manutenção de toda a rede de malhamento pluvial do bairro. Justificativa. É de conhecimento popular que diversas casas do bairro Bela Vista Varjão já sofrem com alagamentos no decorrer dos últimos anos, ensejando a perda de inúmeros pertences dos moradores pelos efeitos das chuvas de verão.
Lamentavelmente, recentemente, o bairro novamente foi acometido por mais uma enchente, sem qualquer medida de amparo tenha sido tomada pelos órgãos competentes da administração pública, seja Defesa Civil ou Secretaria de Obras e Serviço Público. Boa parte desse problema tem fundamento e necessidade de troca de rede de maneamento e outras providências capazes de preparar o bairro para enfrentamento das fortes chuvas e evitar tamanho transtorno, como sofrido no mês de janeiro deste ano, especialmente entre as residências 390 e 465. Portanto, a situação enfrentada na localidade é fato preocupante, fazendo-se necessária a manutenção de toda a rede de maneamento no bairro, tendo em vista que as manilhas atuais não suportam mais o volume de água e com ocorrência de chuvas fortes, é possível contemplar diversos trechos de alagamento, principalmente durante o verão. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2017, Mília Adriano da Fonseca, vereador. Indicação número 006 de 2017. Richard Cor de Brito, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizada a chamada Operação Tapa-Buraco, na rua João Benício Ribeiro, no bairro Chalé. Justificativa. A rua João Benício Ribeiro corresponde a uma via de tráfego intenso, onde muitos veículos, ciclistas e pedestres percorrem diariamente. Todavia, na extensão dessa rua, encontramos vários buracos, os quais estão aumentando dias após dia. Tal estado de ruína faz com que os condutores necessitem fazer manobras arriscadas para desviarem dos buracos, proporcionando a ocorrência de acidente. Assim, a presente indicação tem a finalidade de evitar o risco potencial de acidentes, devendo ser realizado o serviço de tapa-buracos na localidade com a maior brevidade possível, precavendo a ocorrência de acidentes pela ocasião de veículos e até por quedas e tropeções de pedestres que trafegam nessa rua do município. Sala de Sessões, 7 de fevereiro de 2017. Richard Cor de Brito, vereador. Indicação 007 de 2017. Richard Cor de Brito, vereador. Com assento nessa colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao senhor excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja realizado o serviço de limpeza por toda a extensão da rua João Benício Ribeiro, no bairro Chalé. Rua Euclides Oliveira Lemos, antiga Rua Ingá, no bairro São Jorge, ambas desse município. Justificativa. A presente disposição fundamenta-se na necessidade de proporcionar melhorias, condições sanitárias aos moradores da localidade. Vale registrar que tanto na Rua João Benício Ribeiro, no bairro Chalé, quanto na Rua Euclides Oliveira Lemos, no bairro São Jorge, encontra-se em estado de completo abandono, carecendo urgentemente do serviço de limpeza e capina em suas margens. Nota-se que os servidores solicitados devem ser realizados com o propósito de melhorar o estado de conservação das ruas, preservando a boa aparência local, bem como assegurar aos moradores a realização de caminhadas seguras pelas calçadas, evitando a ocorrência de contaminação oriunda de animais e sujeira. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2017, Richard Cor de Brito, vereador. Requerimento número 001/2017. Anderson Costa Alonso, Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordácia Elias Mendonça, Mília Adriano da Fonseca e Richard Cor de Brito. Vereadores com assento nessa colenta casa legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requerem à mesa diretora da colenta casa, ouvido o douto plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo esclarecimento ao Poder Legislativo e à comunidade interessada sobre o processo seletivo para a contratação temporária promovido no mês de janeiro do decorrente ano, no município de Pinheiral, conforme o questionamento a seguir. Primeiro, qual o critério utilizado pela Prefeitura Municipal para a escolha da bancada avaliadora da Comissão Técnica e da Seleção? 2. Relacione o nome e qualificação profissional de cada membro da comissão, bem como sua respectiva experiência em apreciação de processos seletivos. 3. Por qual razão a Prefeitura dispensou a realização de prova objetiva como um dos critérios de avaliação para o processo, bem como dispensou a contratação de empresa terceirizada?
4. Quantos profissionais estiveram diretamente envolvidos na seleção e qual carga horária utilizada pela comissão para alcançar a significativa margem de análise de quase 5.000 currículos posterior entrevista em espaço de tão tempo reduzido? Haja vista que entre o fim das inscrições e a divulgação dos resultados se deu o lapso de apenas 3 dias, segundo o edital. 5. Encaminhe cópia integral do processo administrativo referente ao assunto. Salienta-se ao final de que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isto nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13º. Ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. Recentemente recebemos em nosso município a divulgação do processo seletivo promovido pela Prefeitura Municipal para a contratação temporária para cargos da educação, a fim de suprir a carência emergencial das unidades escolares. Movidos pela expectativa de ingresso e reingresso no mercado de trabalho, tais profissionais confiaram na lisura do processo seletivo e quase 5.000 cidadãos encaminharam seus currículos à Secretaria Municipal de Educação na esperança de conquistar a oportunidade de trabalho. Todavia, tão logo a divulgação do processo, nós vimos diante de uma série de erros cometidos na realização do certame. Inicialmente com a informação contraditória do número de vagas e posterior divulgação dos resultados contendo nomes e candidatos repetidos com pontuações diferentes. Tais equívocos ainda, que se tratando de falha humana, passível de erro, conforme divulgado em toda nota pela Prefeitura, despertou a desconfiança da população e tal descredibilidade na seleção, sendo que relatado pela própria população a sensação de fraude, como um verdadeiro jogo de cartas marcadas. Outro ponto alvo de críticas no aludido processo pelo período de triagem desprendido pela comissão para análise de tantos currículos, uma vez que pelo edital as inscrições se encerravam no dia 25/1 de 2017, às 16 horas, e o resultado estaria disponível ora no dia 28/1 de 2017, ora no dia 30/1, ou seja, mais uma informação desencontrada no edital. De toda forma, a própria Prefeitura divulgou em sua página do Facebook o relato de que foram desprendidos apenas 2 dias para análise da documentação apresentada, reconhecendo a necessidade de revalidação, todavia. Lamentavelmente, uma posição todavia do Poder Executivo, haja vista ter ocorrido a divulgação do resultado cercado de incertezas. Portanto, visando assegurar o acesso às informações que norteiam as formas de fiscalização do Poder Legislativo, é com o presente requerimento que se faz necessário, considerando não só o interesse dos parlamentares dessa Casa, mas especialmente de toda a coletividade que anseia por uma gestão pública pautada na legalidade e moralidade. Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador. Carmelúcia Costa de Carvalho, vereadora. Jordá Celis Mendonça, vereador. Miriam Adriano da Fonseca, vereador. Richa de Cor de Brito, vereador. Em discussão, requerimento 001/2017. Em discussão. Presidente, vereadores amigos, público presente, boa noite. Ontem já tivemos falando um pouco desse processo seletivo e eu usei o termo de covardia. Foi como eu me senti sendo morador de Pinheiral e vendo que foi feito, da forma que foi feito, né? As pessoas tendo expectativas de um novo emprego, a gente sabe que não tem, Pinheiral não está tendo emprego, nem nas regiões, então isso gerou muita expectativa na população. Conheço várias pessoas com um currículo maravilhoso, com experiência no que pedia no edital, e não apareceu o nome nem na classificação, não é nos primeiros que foram chamados, não apareceu o nome em lugar nenhum, e tenho como provar o que eu estou falando. Tem pessoas que escreveram, levaram o currículo, e disseram o seguinte, que chegavam lá e não pediam nada, só o currículo e mais nada. Então, assim, como que consegue analisar 5.000 currículos em 3 dias? Sem condições, gente. Como eu disse ontem, era mais fácil, ficava mais bonito para o prefeito, senhor líder de governo, Magno, ter feito como os outros anteriores fizeram.
desde o governo Laércio, que ele deu as vagas para quem caminhou com ele no sol, na chuva. Doutor Toninho fez o mesmo, deu todas as vagas que não seriam os concursados, para as pessoas que caminharam com ele. O prefeito Arimateia fez a mesma coisa. O Odinado tentou inventar uma coisa para enganar o povo. Ele tentou inventar, porque da mesma forma ele estava dando os cargos para as pessoas que caminharam com ele. É só vocês olharem a lista de quem foi chamado, entrar no Facebook em novembro, em setembro, que vocês vão ver que as pessoas que foram chamadas lá estavam todas caminhando com ele na campanha. Então, o fato foi covarde, a minha palavra é essa, covarde. E a gente vai querer, o requerimento está aí, para ele mostrar para a gente, e já pedi com o presidente que convoque a vice-prefeita que estava de secretária de Educação para vir aqui nesta casa para explicar para a população, não para a gente, para a população que foi lesada. Muito obrigado, boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite, presidente, boa noite, público presente. Pegando um gancho que o vereador Costa Alonso falou, é uma situação, né, muito complicada, né, gente? Esse processo seletivo foi uma vergonha, né? Eu, como morador de Pinheiral, desde os meus 3 anos de idade, né, estou com 37, eu nunca vi uma vergonha. Não teve respeito com a população, não soube respeitar a população, né? Costumam falar que o Edinaldo está rodeado de pessoas de má fé, né? Induzindo até ele, eu acredito, a fazer isso, essa covardia. Será que não teve ninguém do lado dele falando, não, ó, você vai dar tiro no pé, hein? Ninguém fez isso, não? Que covardia com a população. Hoje ainda foi uma pessoa lá, 7h30 da manhã, lá em casa, falar comigo. Senhor vereador Verdaço, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Não, porque teve um vereador que já me prometeu, até agora não fui chamada. Eu falei, se você não passou, você vai ser chamado. Ah, passou não, desculpe, meu presidente. Foi indicada, né? Porque passar ninguém passou nisso, tudo foi indicação. E o que acontece? Eu falei para ela, é só aguardar e esperar, se for indicado, você vai ser chamada, né? Ou eu não sei, né, que você pode ser chamado, né? Que se foi uma vergonha, isso. Não dá nem para explicar para as pessoas, né? Você já viu uma coisa vergonhosa você explicar para os outros? Não tem nem como explicação. E eu acredito que a secretária vai vir aqui, não tem nem como falar. O que a secretária vai falar aqui? O que ela vai falar? Vai se defender de quê? Se foi uma vergonha. População, hoje vocês encheram a casa. Vem também no dia que ela vir, para ela poder dar a explicação dela, tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, vereadores, público presente. Realmente, eu me sinto abalada com a situação. Por quê? Foi uma situação muito obscura na nossa cidade. Obscura. Não teve a transparência necessária quando é promovido um ato, não é? Vamos dizer assim, da administração pública. E como o Costa Alonso falou, ele colocou muito bem quando ele fala em covardia. O prefeito, o executivo, ele tem esse poder. Quando ele assume o executivo de uma cidade, ele contratar quem ele bem entender. Ele está com a caneta na mão, mas submeter a quase 5.000 pessoas em filas, no sol quente, vindo de outras cidades, com criança no colo, grávidas, tudo isso nós presenciamos. E depois essas pessoas saírem frustradas, porque nem sequer sabe qual foi a avaliação que lhes foi conferida nessa seleção. Isso que nos está causando indignação. É isso que nos revolta. O prefeito, o executivo, ele tem o direito, ele contrata quem ele quiser, entre aspas, mas contrata. Nós sabemos que todo prefeito, quando ele assume o executivo de uma cidade, ele contrata, tem a situação de RPA, nós conhecemos isso tudo, mas não praticar tamanha covardia como aconteceu aqui na nossa cidade, de aproveitar um momento de necessidade das pessoas
que nós sabemos como a Pinheiral está assolada de desemprego, não é só aqui, é o Brasil inteiro. Mas aproveitou essa situação e praticou um ato sem igualdade, sem moralidade, e a eficiência eu coloco em dúvida também, não é? Por isso nós queremos explicação, por isso nós queremos que venha aqui o chefe do Executivo, que venha a secretária de Educação, para nos informar e esclarecer a população como foi realizada essa seleção. É só isso que nós queremos. E vamos ficar felizes de poder dizer para a nossa população: foi tudo dentro da legalidade, foi tudo dentro da igualdade, houve isonomia e dentro da eficiência que requer a administração pública. Muito obrigada. Pegando um gancho aqui na doutora, nesse requerimento, esse requerimento agora vai virar projeto de lei. Estou reiterando agora que dando igualdade a toda a população de Pinheiral, tá? Não vai ser mais indicação de vereador, indicação de secretário, agora vai virar lei. Todo processo seletivo simplificado vai ser lei na cidade de Pinheiral, e eu vou contar com o voto de todos vocês. Vamos dar igualdade para todo mundo, né? Vamos colocar uma prova para todo mundo poder fazer. O jurídico está formulando esse projeto já. Tá? Eu agradeço e vou, na próxima sessão ele entra, e vou contar com o voto de todos vocês. Continue a discussão. Continue em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, população. Agradeço a presença de todos vocês. Maravilhoso será se, né, todas as sessões ao longo desses 4 anos pudessem ser prestigiadas pela população. Com relação ao requerimento, né, hoje é de notório saber que todos não, mas muitas pessoas estão insatisfeitas e com dúvidas, né? Acho muito importante, tenho certeza que os amigos nobres vão aprovar o requerimento, até porque é uma questão, é um direito, né, que a secretária vai ter de esclarecer qualquer dúvida que existe, né? Isso é muito importante para a população. Estou colocando meu posicionamento, podem ter certeza que o que depender de mim, a gente vai aprovar o requerimento sim. Tá bom? Só isso, obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 002 de 2017. Anderson Costa Alonso, Camelúcia Costa de Carvalho, Jordá Feliz Mendonça, Mília Adriana da Fonseca e Richard Costa de Brito. Vereadores com assento nessa Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requerem a mesa diretora desta colenta Casa, ouvido ao douto plenário, que seja convocado nos termos do artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, artigo 230 do Regimento Interno, o excelentíssimo senhor secretário de Educação do município, a fim de que preste esclarecimentos ao Pleno Legislativo e à comunidade interessada sobre o processo seletivo simplificado para os cargos de educação, realizado no mês de janeiro de 2017, no município de Pinheiral. Justificativa. O processo seletivo realizado recentemente pelo Poder Executivo Municipal, lamentavelmente, foi cercado por série de atos repletos de descredibilidade. Por esta razão, solicitamos a convocação do secretário de Educação do município de Pinheiral, a fim de elucidar pontos que ainda obscuros e trazer à população as justificativas necessárias, conforme, inclusive, já foi questionado por esta Casa Legislativa através do requerimento 001/2017. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de fevereiro de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador. Carmelúcia Costa Carvalho, vereadora. Jordá Feliz Mendonça, vereador. Mília Adriana da Fonseca, vereador. Richard Costa de Brito, vereador. Em discussão, requerimento
número 02/2017. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 003 de 2017. Anderson Costa Alonso, Carmelúcia Costa de Carvalho, Jordácia Elias Mendonça, Mílio Adriano da Fonseca e Richard Cor de Brito, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes. Requer a mesa diretora desta colenta Casa, ouvido ao documento plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo que seja encaminhada a esta Câmara cópia integral de todos os processos administrativos que deram origem à compra das lâmpadas de 80 watts instaladas na Praça Brasil, Praça Teixeira Campos e Terminal Rodoviário Municipal, entre os dias 2 e 6 de janeiro de 2017. Saliente-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isso nos moldes dos artigos 13, parágrafo 2º, artigo 44, inciso 13º, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na necessidade de trazer a esta Casa Legislativa esclarecimentos sobre o procedimento utilizado pelo Poder Executivo para a compra de lâmpadas recentemente instaladas em território municipal. A necessidade de tais informações despertou-se ante a forte divulgação em rede social, logo nos primeiros dias do ano, de aparente façanha do governo municipal pela instalação de novas lâmpadas de 80 watts na extensão da Praça Brasil, Teixeira Campos, bem como no terminal rodoviário. Assim, amparados na função fiscalizadora do Poder Legislativo, solicitamos aludidas informações a fim de resguardar não só o interesse dos parlamentares desta Casa, mas especialmente de toda a coletividade que anseia por uma gestão pública ética e transparente. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de fevereiro de 2017. Em discussão, requerimento 003/2017. Em discussão. Presidente, mais uma vez boa noite. Boa noite, nossos colegas. Boa noite, público presente. Estava baseado nesse requerimento aqui, prestando atenção. Foi colocado... Vou perguntar para o vereador Costa Alonso, porque o vereador Costa Alonso foi ex-secretário, né, municipal de obra. O senhor sabe me responder isso, vereador? Foi comprada a lâmpada entre dia 2 e dia 6 e foi colocada no dia 6, né? Que foi lançado no Facebook, que o seu Carlão colocou. Dá tempo de abrir um processo, uma licitação? Presidente, vereadores, público presente, para toda compra da prefeitura, se for um prego, um parafuso, tem que abrir processo de licitação. Alguns processos, você pode fazer uma dispensa de licitação até R$8.000, mas requer abrir o processo, mandar para a finança bloquear a dotação, depois voltar para o prefeito, voltar para a finança, para fazer o empenho, para logo depois entregar o empenho para onde ele for comprar, para a vencedora, né? Então, com três orçamentos. Com 4 dias, menos de 15 dias, não se consegue fazer esse trâmite. Isso eu posso falar com certeza. Então, a gente perguntou em todos os comércios de Pinheiral se foram compradas essas lâmpadas aqui em Pinheiral. E a resposta que nós tivemos, vereador Jordácio, que essas lâmpadas não foram compradas aqui em Pinheiral. Então, esse requerimento, a gente quer saber onde foram compradas essas lâmpadas. Tem que ser trocada sim. Pinheiral não pode ficar no escuro, mas tem que ser comprada, tem que ser licitado e tem que ser comprado para ser trocada. Então a gente quer saber aonde foi comprada. Aqui em Pinheiral não foi, entendeu? Então a gente quer saber onde foi comprada. Porque a gente quer saber onde foi comprada, né? Se não foi em Pinheiral, foi onde? Será que foi em Piraí? Às vezes foi em Piraí também, né? Entendeu? Presidente, uma parte. Então a gente tem que saber o que aconteceu, saber o que está acontecendo. Porque agora, agora tem vereador que fiscaliza da cidade. Agora tem. Vão fiscalizar tudo. Até o papel de bala no chão a gente vai fiscalizar. Entendeu? A gente vai saber de tudo. Vamos pedir tudo. E vai vir muitos requerimentos aí para saber, hein? Calma aí. Senhor presidente, mantenha a ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que tudo bem, tem que ter licitação sobre a lâmpada, mas só que tem que lembrar
de alguma forma tinha que iluminar. Por quê? Porque o governo passado deixou a cidade toda escura, devendo várias coisas. Então, vereador, vamos esquecer o governo passado, o prefeito já perdeu, quer lembrar? O prefeito já perdeu. Vamos esquecer, vamos viver o presente. Até quando nós vamos ficar vivendo de passado, vereador? Até quando nós vamos ficar vivendo de passado? Vereador, tem que lembrar. O prefeito deixou a cidade, o prefeito perdeu. Nosso prefeito agora é Edinardo Barbosa. Acabou, vamos esquecer a Arimateia, vamos esquecer Aurelino, vamos esquecer Laércio, vamos esquecer Toninho. O prefeito agora é Edinardo, é ele que responde. O vereador me permite uma parte? O vereador me permite uma parte? Pois não. Olha, o que eu quero só apenas fazer a seguinte colocação. A cidade poderia estar toda até no escuro, até não é o caso. Mas isso não justifica uma compra sem licitação, porque o prejuízo é do povo. O prejuízo é do povo. O prejuízo é do povo. Se não tem uma licitação, uma cotação de preço, quem paga somos nós e vocês também. Entendeu? É isso aí. Vereador, tudo bem. O senhor quer que esqueça o governo passado, mas está muito recente para esquecer a quantidade de dívida que ele deixou. Entendeu? O prefeito tem a varinha mágica, vereador. O prefeito tem a varinha mágica. Senhor vereador. Ele tem que cumprir com as promessas dele, de campanha. Senhor presidente. Uma parte, por favor. Senhor nobre vereador, a gente só quer saber onde comprou, porque tem uma licitação em aberto que não foi comprada onde a empresa ganhou. Aonde comprou? É isso que a gente quer saber. Tem uma licitação em aberto até março. Caso... Aonde que pegou? Aonde comprou? Senhor presidente. Sim, eu concordo com o senhor. Eu concordo que é fruto do governo passado. Mas, para não continuar errando, tem que fazer o certo. É isso aí. Senhor vereador, eu apenas estou questionando, sabe o quê? Tem um processo aberto para se comprar lâmpada. Estão comprando lâmpada em outro lugar. Aonde? Uma parte. Ô gente, por favor, senão o pessoal lá atrás não dá para ouvir também. Por favor. Presidente, o que aconteceu? Pinheiral estava sem lâmpada, tá? O rapaz da elétrica aqui já conversou comigo, não tinha uma lâmpada para trocar. O que o Carlão fez? Ele tirou de alguns lugares para iluminar o ponto final e a praça. Foi isso que aconteceu. Eu garanto para vocês que não comprou nenhuma lâmpada. Isso que ele fez, entendeu? Senhor vereador, comprou sim, e a gente quer explicação. Será que pediu emprestado com o Piraí, então? Se não comprou, pediu emprestado com o Piraí, ó. Por favor. O pessoal lá de trás não dá para ouvir, gente. Por favor. Vereador. Olha só, se continuar assim, o pessoal lá de trás não ouve, gente. Olha só. Olha o que nós voltamos. Olha só. Nós voltamos na mesma situação. Falta de quê? Transparência. Nós precisamos ter na nossa cidade transparência das ações. É isso que nós precisamos. Porque o que nunca aconteceu nessa cidade está acontecendo agora. Fiscalização. É isso, gente. Isso é bom para a cidade. Isso é ótimo
sociedade. Isso é muito bom. Continue a discussão. Sabe por causa de quê? Dá licença uma parte, vereador. Uma parte, À presidente. vontade, vereador, à vontade. Vocês já viram Pinheiral ter vereador para fiscalizar? Ir nos modos, ir no pronto-socorro e tudo. Vai fiscalizar. Vocês pagam a gente para isso, para a gente fiscalizar, ué. Nós temos que fiscalizar o que está certo, o que está errado. Eu vou fiscalizar 24 horas a cidade. Silêncio, por favor. Gente, por favor, educação. Por favor. Senhor presidente, vou esclarecer já a minha opinião. Eu não tenho, né, acredito que se tratando de questionamento, porque ele é transparência, é fundamental para o município, para a sociedade. Só que eu acho, a minha opinião, tá, tendo em vista a matéria, que existe assunto mais importante para ser discutido. Senhor vereador, uma parte, presidente. Uma parte, presidente. Senhor vereador Magno, líder de governo do nosso prefeito Ednardo, olha só, essa matéria é tão importante quanto as outras, porque isso aqui pode ser desvio de verba, de dinheiro público. É isso que eu quero saber. Pode ser. A gente tem que, senhor vereador, isso tem que dar o mesmo peso e a mesma medida para tudo, senhor vereador. Eu sei que a gente está no momento que a gente precisa falar sobre outras coisas, mas o momento agora é esse requerimento. Então, a gente só quer um esclarecimento. A gente quer um governo transparente, só isso. Vereador, qualquer requerimento, qualquer indicação que entra aqui é importante. Não tem ninguém aqui brincando de ter vereador, não, cara. Presidente, em momento algum, né? Momento algum eu falei aqui que não é importante, tá? Diz que temos matéria mais importante. Essa é a minha opinião. Com relação. Quando chegar essa matéria, a outra matéria vai ser discutida. O que está em discussão agora é essa matéria das lâmpadas. Com relação, presidente, com relação à questão de transparência, né, de se o processo foi transparente ou não, se existiu o processo, se existiu a compra ou não, eu acho que deve dar credibilidade, né, a um governo que se está iniciando, que tem pouco mais de 30 dias, né, eu acho que para a gente julgar o governo como não transparente, como obscuro, eu acho que é muito cedo, né. Eu gostaria, senhor presidente, de reiterar mais uma vez que eu estou aqui junto de vocês, né, o Poder Legislativo, ele vai caminhar aqui, né, mas o Poder Executivo, esse é o meu entendimento político, o Poder Executivo ele necessita da união, né, que a Câmara dos Vereadores caminhe junto, em prol do crescimento do município, né. Essa é a minha opinião. Vereador, obrigado. A função do vereador é fiscalizar o prefeito, não é caminhar com o prefeito, não. O que é certo, o que é errado. A gente não tem que ficar caminhando com amigo de prefeito, não, vereador. Eu tenho certeza, senhor presidente. O que for, vereador, o que for para a população, nós vamos votar. Mas não tem ninguém aqui caminhando com o prefeito, não. Senhor presidente, uma coisa eu tenho certeza. Também não é papel do vereador fazer oposição a um prefeito que acabou de ser eleito. E eu quero deixar aqui bem claro que o objetivo nosso aqui é caminhar com o povo. Nós não estamos preocupados, nós queremos caminhar com o povo. Senhor presidente, uma fala minha é o seguinte:
A gente nunca falou que não queria caminhar com o prefeito, ô Magno. O prefeito, desde o dia que nós ganhamos a eleição, nem um bom dia deu pra gente, nunca deu parabéns pra gente e falou que não precisava da Câmara. Ele vai precisar sim. Já está precisando, já está precisando. Ele falou que não ia precisar da gente e já está precisando. Se continuar, vou encerrar a sessão. Se continuar, vou encerrar a sessão. Presidente, Se continuar, vou encerrar a sessão. o prefeito, Se continuar, eu encerro a sessão, hein? o prefeito teria que ter mais educação e ter conversado com a gente, pelo menos parabenizar os vereadores. Não teve educação, então ele vai precisar sim. Aí ele vai ter educação para vir aqui. Presidente, só um minutinho. Teve um vereador aí que citou que pode ter desvio de verbas. Uma coisa eu digo, todas as pessoas que estão lá, que estão na nossa administração, são pessoas capacitadas, pessoas honestas, pessoas decentes. Vereador, a única pessoa que eu confio é minha mãe e meu pai. Boa noite, a mesa, boa noite. Boa noite, ó, aos vereadores, boa noite ao público presente. Peraí. O povo que me reelegeu também. Boa noite. Boa noite. Não, falar. Continue discussão. Peraí um pouquinho. Peraí. Vai terminar a sessão. Gente, espera um pouquinho. Votação e termina. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido a vereadora Carmen Lúcia para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Deixa eu falar, se a gente conseguir falar, vai ser muito bom, né? Olha só, gente, é muito importante essa participação. Essa participação é saudável para o nosso município. Que vocês estejam sempre aqui conosco. Democracia é isso que é democracia. É concordar, é discordar, a pessoa ter liberdade de manifestação. Isso é maravilhoso acontecer na casa do povo, porque essa casa aqui é de vocês. Vocês sempre serão bem recebidos. Vai ser um prazer para todos nós, vereadores, que estamos hoje aqui nessa sessão, para o presidente, que vocês estejam aqui conosco participando. Olha que linda que está essa sessão hoje. Não é porque eu estou falando que você tem que concordar, não. Não é porque o vereador Magno falou, é isso aí que é democracia. Agora, o fato de nós estarmos entendendo essa seleção como uma covardia, nós entendemos mesmo, porque nós sentimos a dor do povo. A dor do povo é a nossa. Nós somos representantes de vocês. É por isso que nós estamos nos posicionando dessa forma. Nós queremos ver justiça. Nós queremos ver como foi feito esse processo, porque nós estamos aqui para fazer justiça, que pode amanhã ser com um de vocês aí. Qualquer um, nós vamos estar do lado. Eu estou aqui representando quem votou em mim e quem não votou também. Hoje eu sou vereadora da cidade de Pinheiral. Eu não sou vereadora de 442 só, não. Eu sou vereadora de todos os habitantes, todos os moradores dessa cidade. Por
por isso que é legítima a manifestação de vocês. Vocês estão de parabéns por terem comparecido e muito obrigado pela presença de todos vocês. Tá? Espero sempre poder contar com vocês. Não havendo mais inscrito no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 4ª sessão ordinária da 6ª legislatura, a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, no horário regimental, às 19 horas. E convido toda a população para uma caminhada até a aviação Pinheiral.